Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, amigo Carlão, que volta a essa casa aqui, parabéns pelo seu retorno e obrigado pela sua presença aqui. Eu vou iniciar a minha fala em razão de uma matéria exibida ontem no Fantástico sobre a morte de uma criança no Rio de Janeiro, que estava numa creche, e a cuidadora, a professora, ou quem quer que seja, que assistia aquela criança, dividiu uma maçã em 4 partes, e ela deu 1/4 de uma maçã para uma criança de 1 ano. Uma criança de 1 ano, normalmente, não se come maçã com pedaços desse tamanho. Ou você coloca em pedacinho, ou então você faz uma raspa. Você raspa para dar uma papinha. Mas a cuidadora entregou esse pedaço de maçã para essa criança veio a se engasgar, e aí as pessoas entraram em pânico, ligaram para o SAMU, mas foi em vão, conseguiram levar para o SAMU, ali de Petrópolis, mas o tempo, 14 minutos aproximadamente, foi insuficiente para conseguir retomar a vida da criança, e 2 dias depois essa criança faleceu. E aí veio à tona, ontem nessa matéria, a lei federal, que é a Lei Lucas, que é a Lei Federal 13.722, de 4 de outubro de 2018, em que diz que ela torna obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros de professores e funcionários de estabelecimentos de ensinos públicos e privados de educação básica e estabelecimentos de recreação infantil. Essa lei federal ainda não foi regulamentada. Só que eu queria deixar uma observação a todos aqui. Eu, vereador Marcos de Souza e o ex-vereador Fábio Manfrinato, somos autores de uma lei municipal que está em vigor aqui no nosso município, que é a Lei Municipal 7.050, de 9 de abril de 2018, que trata do mesmo assunto, ou seja, obriga as instituições de ensino, pública e privada, para que os educadores, os profissionais, pelo menos 1/3, tenham capacitação para oferecer esse atendimento emergencial a crianças semelhantes a esse caso que eu acabei de relatar. Pasmem, a nossa lei municipal, ela foi publicada no dia 9 de abril de 2018. Com 30 dias, o artigo 11 diz o seguinte: o Poder Executivo deverá regulamentar esta lei no prazo de 30 dias, a contar da data de publicação. Fui procurar o decreto. Não tem. Os professores não foram capacitados. A lei não surtiu efeito algum. Aí hoje liga para mim o Uriel de Almeida, que é do Centro Espírita Amor e Caridade, cuja instituição tem escolas que envolvem crianças de creche. Ele me ligou e perguntou: Meira, existe alguma coisa, como é que eu faço para capacitar os nossos profissionais? Eu falei: mas tem uma lei municipal. Ele falou: não acredito. Eu falei: tem. Não estão cumprindo a lei. Nós vamos esperar morrer uma criança, igual foi lá em Petrópolis, para depois ficar se lamentando, fazendo moção? Para com isso, gente. Criança tem que receber todos os cuidados necessários, e quem presta serviço à criança tem que estar devidamente capacitada. Noções de primeiros socorros é uma noção simples, não significa que você vai ser um técnico, que nem o bombeiro, que nem um profissional do SAMU, não, mas é apenas os cuidados necessários, indispensáveis para saber o que fazer numa hora de aflito. Mas isso não é feito. E aqui tem uma lei municipal, e tem a lei federal, ninguém cumpre. Meu Deus do céu, que falta de sensibilidade, que falta de coração. Vou nem falar o que eu penso aqui a respeito, o adjetivo que eu gostaria de mencionar, mas fica aí o recado. Senhora prefeita, senhora secretária da Educação, professora Maria do Carmo,
Com todo respeito, está aí. A lei é para ser cumprida. A lei deve ser cumprida. Segundo assunto, TV Câmara, por favor, uma imagem que eu gostaria de mostrar aqui. Plano de governo 2020. Plano de governo 2020 da prefeita Suelen e do vice-prefeito, agora candidato a deputado federal, doutor Orlando. Com todo respeito aos dois que foram legitimamente eleitos. Legitimamente eleitos. Mas eu extraí aqui algumas etapas aqui do plano de governo, que plano de governo é plano de meta, é aquilo que eu prometo. Plano de governo é promessa de governo. Não é faz de conta que eu vou fazer. Se foi isso que apresentou, pede para sair. Aliás, se um sair, o outro vai sair também. Pelo menos é o que ficou dito hoje na entrevista na FM 96. O que está errado. Se eu tenho o número 1 e o número 2, se o número 1 sai, por algum motivo, o número 2 assume. É pago para isso. Pago. Plano de governo. A Câmara Municipal atrapalha a gestão municipal. Vou colocar aqui, ó. Primeira etapa aqui do plano de governo. Uma gestão limpa e humanizada. Vamos lá. Citei alguns casos aqui. Limpar, varrer, carpir, lavar, pintar, reorganizar, requalificar os espaços públicos urbanos. Isso precisa da Câmara? Não. Desburocratizar e agilizar o processo de liberação de documentos e alvarás. Isso precisa da Câmara? Não. Reduzir o número de secretarias e cargos comissionados, contemplando uma administração pública mais veloz e leve. Será que leve é por causa do peso, vereador Borgo? Eu não sei. Mas é o seguinte, não precisa da Câmara. Revitalizar os bairros de maior demanda. Quais são os bairros de maior demanda? O que é revitalizar os bairros de maior demanda? Precisa da Câmara? Não. Vereador Borgo, com todo o respeito. Obrigado, vereador Meira. Borgo e o Meira. Pelo contrário, na verdade, mal assumiu a administração no começo do ano passado e já lotou os cargos de confiança na Endurbe, com a situação difícil que está, mas a primeira medida foi ocupar todos os cargos de confiança. Dar às pessoas um acesso livre ao gabinete e sair da zona de conforto. Circular pelos bairros da cidade para acompanhar de perto as necessidades, o que está sendo feito e como. Quem faz isso é o Marcelo Afonso e o Júlio César. Pelo menos são os dois aqui que eu vejo circulando que nem doido por aí. Criar, também faremos um você no gabinete. Sabe o que é você no gabinete? Não sei. Não sei se é você, não sei se é eu, mas é você no gabinete. Um programa mensal que servirá de informativo para a população. Um resumo das nossas ações. Precisa da Câmara? Não. Cabine itinerante. Sair com a equipe nas ruas para ouvir a população. O vereador Júlio sai. E o Marcelo também. Na área da educação. Vamos lá. Pois não, vereador? É o vereador dos 4 cantos de Bauru. Exato, é olho no olho. Ué. Educação. Realizar um estudo nas unidades de educação municipal a fim de identificar os principais problemas estruturais e necessidade de reforma. Precisa da Câmara? Não. Levantar junto aos professores um planejamento de retomada das aulas com cronograma eficiente pós-pandemia? Não. Restabelecimento do diálogo com educadores, pais e comunidade, visando a solução dos problemas urgentes e a melhoria geral do ambiente escolar? Não. Aperfeiçoamento de gestão em todos os níveis na sala de aula, na escola e na Secretaria de Educação? Não. Pergunto, se eu for seguir na saúde aqui, olha aqui, vereador Locadora, saúde, sistema que possibilita o agendamento de consultas médicas online.
Não, o senhor fez. E aí, nós vamos dar sequência a esse plano, tanto na explicação pessoal, como em outras sessões. Tem aqui água e esgoto, segurança pública, tem uma infinidade de atribuições. Plano de governo, volto a repetir, está aqui. Volto a repetir. Não adianta ficar aí com mimimi, como a própria vereadora Estela falou, entendeu? E ficar colocando a culpa na Câmara. A senhora me desculpe. A senhora me desculpe, mas não é assim não. Hoje, doutor Orlando, o senhor foi muito infeliz na sua fala, ao dizer que a prefeita, caso ela seja cassada, ela volta. Como assim? A vontade do Executivo está acima da Câmara Municipal? Aquilo que está apregoado na Constituição, a harmonia entre os poderes, isso não é harmonia. Harmonizar não é um contato da prefeita com o presidente Marcos. Harmonizar significa respeitar o poder legislativo. Respeito. Tá certo, prefeito Marcos? Aliás, presidente Marcos. Boa tarde a todos.